Oi pessoal, bom dia a todos. Pessoal, vamos dar sequência então ao nosso conteúdo, aulinha de história, tá? Terceiro ano. Semana passada eu expus para vocês um vídeo contando sobre a vida de Getúlio Vargas, né? Terminamos o vídeo até o momento em que ele se suicida, o momento em que ele morre. Pedi a vocês que assistissem até ali para que darmos sequência hoje. Hoje o bate-papo é bem curto, é só para a gente entender esse cronograma histórico para poder dar sequência ao conteúdo, tá? Então vamos lá. Após a morte de Getúlio, pessoal, automaticamente quem assume o poder é o vice-presidente no momento. O vice-presidente de Getúlio Vargas era Café Filho. Café Filho, então, assume a presidência do Brasil, não faz nada de tão relevante, apenas garante que nós teríamos eleições diretas a partir da próxima data, né? Então o que vai acontecer? Em 1955 nós vamos ter novas eleições. Cria-se todo um cenário e o candidato mais forte e consequentemente vai se tornar o vencedor é Juscelino Kubitschek de Oliveira, tendo como vice João Goulart. Muita atenção para esse nome aí, tá, pessoal? Daqui a pouco vamos falar desse cara aí. Juscelino Kubitschek então chega para governar o Brasil com um slogan de campanha muito interessante: 50 anos em 5. Para JK, né, como eu costumo chamar Juscelino, ele iria transformar o Brasil em questão de progresso em 50 anos em apenas 5 de governo. E de fato, pessoal, Juscelino começa de forma bem agressiva, com investimentos muito fortes na questão de transporte, de educação, energia, alimentação e principalmente no processo industrial. Getúlio, rapaz, tá difícil, hein? Juscelino abre o Brasil para as indústrias automobilísticas, ou seja, a partir de seu governo, as indústrias de automóveis chegam ao Brasil, os carros importados, né? Uma série de investimentos nesse quesito aí de industrialização. Mas o que mais vai merecer destaque no governo do Juscelino, pessoal, é a construção da nova capital, a construção de Brasília. Juscelino é o presidente, então, que constrói o centro da capital. Até aquele momento, como já sabemos anteriormente, a capital ficava no Rio de Janeiro. Como Juscelino acha interessante trazer a capital do Brasil para o centro da nação, é escolhido o Planalto ali, né, de Goiás, para a construção da nova capital. Essa é uma das explicações para justificar a obra, né? Obra essa que havia sido pensada ainda no governo imperial por José Bonifácio, né? Que era como se fosse uma espécie de ministro de Dom Pedro, mas que nesse momento até então não saiu do papel. Com a chegada de Juscelino, com o objetivo de unificar a nação, deixar todos os estados mais próximos do centro do poder, constrói-se então Brasília, tá, pessoal? Brasília é construída. E torna-se, claro, automaticamente a capital do Brasil. Juscelino, então, acelera o crescimento da nação e, consequentemente, precisa de muitos investimentos quanto isso, né? Então, o que acontece? Aumenta a inflação, o poder de compra do brasileiro diminui e tudo isso faz com que Juscelino sofra uma pressão durante seu governo, né? Se não tem dinheiro, automaticamente, para os olhos da população, o governo é muito ruim, né? Crescem as taxas de analfabetismo, cresce a taxa de desemprego, fome aumenta no Brasil, então tudo isso desestabiliza o governo, tá? E a grande massa, principalmente a oposição, coloca a culpa da falta de dinheiro, da falta de recurso na construção de Brasília, que teria levado muito custo, né? Muito dinheiro do governo federal. Com isso, pessoal, o poder, a pressão sobre Juscelino aumenta, consequentemente dificulta para que ele continue no poder. Mas mesmo assim, ele termina o seu mandato, tá? De forma muito desestabilizado, né? De uma forma desacreditado pela população, mas consegue terminar o seu poder, tá bom? Após a saída de Juscelino Kubitschek, nós vamos ter como nosso novo presidente, pessoal, Jânio Quadros, tá? Jânio Quadros vai ser então eleito pelo voto e vai assumir o Brasil em 1961. Jânio Quadros não tem muito o que a gente destacar dele. O que eu vou destacar de Jânio para que vocês entendam, e eu peço atenção nesse momento, que a partir de um ato desse presidente, o Brasil vai entrar num
cenário que até então não era cogitado em meio à nossa nação. A partir dali, muitas coisas irão ser criadas, né, imaginadas, que vão justificar as ações que virão a seguir. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Jânio Quadros resolve condecorar um convidado internacional. Como é que funciona isso? O Brasil tem uma medalha, né, que ele pode homenagear alguém de fora, né, um líder, uma pessoa revolucionária, uma pessoa importante, enfim. E o Jânio Quadros resolve, então, condecorar com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, essa benéfica, né, essa medalha, enfim, essa honraria. Ele convida nada mais, nada menos que Ernesto Che Guevara. Até o momento, ótimo, convidado cubano. O problema é que Ernesto Che Guevara era líder da Revolução Cubana ao lado de Fidel Castro. Deram um golpe que culminou na tomada do poder em Cuba e implantaram em Cuba o regime de governo comunista, pessoal. Então, essa atitude de Jânio Quadros, ao condecorar, ao homenagear no Brasil um líder comunista, tá? Criou-se uma esfera do quê? Do medo do comunismo ser implantado ao Brasil. Ou seja, segundo as pessoas contrárias ao comunismo, Jânio flertava com o comunismo e isso seria muito ruim para o Brasil. Então começa ali todo um cenário de, olha, vamos ficar de olho porque o que pode acontecer a seguir. Como o Jânio Quadros sofre uma pressão muito grande por essa atitude e também por outras relacionadas ao seu governo, ele começa a sofrer uma pressão muito grande sobre o seu governo. E 7 meses após ser eleito, ele renuncia ao cargo, pessoal. Ele pede para ir embora, tá? No seu lugar, vem o seu vice, que já havia sido vice de JK e que também havia sido vice de Jânio. João Goulart, então, deveria assumir o poder, pessoal. E aí é que vem a situação engraçada. Olha que legal, pessoal. Jânio Quadros renunciou, João Goulart, então, pela Constituição, deveria assumir o poder. Jânio Quadros não estava no Brasil, estava em viagem. Quando recebeu a notícia que deveria se tornar presidente, arruma as malas para retornar ao Brasil. O problema é que os opositores não queriam deixar João Goulart assumir. Por que não queriam? Porque João Goulart era vice de Jânio. Segundo os opositores, também flertava com o comunismo. E a sua chegada ao poder poderia facilitar a entrada desse regime comunista no Brasil. O que vai acontecer então, pessoal? João Goulart chega de viagem e não pode desembarcar ao Brasil. Acaba desembarcando no Uruguai. O que vai acontecer nesse período, então? Alguns políticos favoráveis a João Goulart lutam para garantir a sua posse, né? Lutam lá no Congresso Nacional para garantir a sua posse. Um desses políticos, o famoso Leonel Brizola, vai até onde estava João Goulart e traz ele de carro para Brasília para garantir a sua posse. O Congresso Nacional, então, decide dar esse direito de posse a João Goulart, mas com algumas restrições. Quais seriam essas, pessoal? O Brasil, então, iria adotar, a partir daquele momento, um sistema parlamentarista de governo. Para você, de repente, que não sabe o que é isso, parlamentarismo é o quê, pessoal? Você tem um líder no governo, uma espécie de primeiro-ministro, mas que todas as suas funções são cuidadas ou fiscalizadas pelo parlamento, no caso do Brasil, pelo Congresso. Então, João Goulart iria assumir a presidência com poderes restritos, sendo vigiado, fiscalizado e amparado pelo Congresso Nacional, com todos os seus opositores lá. Para que João Goulart pudesse assumir, ele aceita. Então ele vem a Brasília, assume o poder com essa condição, tá? Por um período isso funciona, mas em 63, pessoal, o presidente, então, não satisfeito com essa situação, resolve dar ao povo o direito de escolher que tipo de regime nós deveríamos ter no Brasil. Então cria-se um plebiscito, para quem não está familiarizado, uma espécie de votação, para decidir se nós
teríamos um parlamentarismo, como estava acontecendo naquele momento, ou se nós teríamos um presidencialismo, com o presidente tendo 100% dos seus poderes estabelecidos. Isso vai às urnas e o povo brasileiro vota, pessoal, com 82% a favor do presidencialismo. E João Goulart, então, consegue assumir o poder agora com 100% de totalidade dele, né? Deixando o Congresso apenas ali para votar as leis, né? Então, João Goulart, a partir de 63, se torna, sim, presidente do Brasil, pessoal. E aí ele começa a trabalhar, né, pessoal? Cria lá um plano trienal para retomar a economia do Brasil, procura fazer algum tipo de reforma agrária, reforma política, alguma reforma militar, enfim, cresce muito no seu governo os movimentos populares como a UNE, União Nacional dos Estudantes, CGT, MUT, enfim, ONGs, né, movimentos sempre voltados para as minorias, trabalhadores, estudantes, enfim, e camponeses, né? Tudo isso, pessoal, olha que interessante, tudo isso aos olhos, tá, de uma elite formada no Brasil, principalmente uma elite mais conservadora, formada por militares, por empresários, por uma pessoal mais de uma outra classe social, não vê com bons olhos essa forma de governo de João Goulart, pessoal. Por quê? Porque estava dando muito poder às minorias, e isso em algum momento é ruim para uma elite dominante naquele momento. O que vai acontecer, pessoal? Cria-se então todo um cenário para a derrubada de João Goulart do poder. Ou seja, empresários, militares, conservadores de um modo geral, armam para que João Goulart perca o poder. E isso vai acontecer, pessoal, no dia 31 de março de 1964, tá? Sem que estivesse esperando por isso, né? Os militares, então, invadem o palácio, tiram João Goulart do poder e assumem a presidência do Brasil. O Brasil passa, então, a partir de 31 de março, viver sobre o período de ditadura ou de governo militar, tá bom? Então, assim, no dia 31 de março, encerra-se essa curta e breve passagem de João Goulart, e a partir dali nós vamos entrar num outro período da história do Brasil, aí sim governado por uma elite ou por uma classe, né, dos militares, e aí eu vou contar para vocês na sequência das nossas aulas, tá bom, pessoal? Segura aí onde a gente parou, eu vou deixar lá a postagem para vocês, e semana que vem eu conto essa história de como os militares governaram o Brasil, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.